E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 5 do Brasileirão. Então é isso aí, você já sabe o que fazer. Deixa o like para dar aquela moral pra gente. A forma de agradecimento é o like. E deixa os palpites aí embaixo. Tem mais, Felipe? Já falou dos palpites, já falou do like. Você não foi inscrito, né? Você acabou de chegar aqui, não sabe nem o que tá fazendo. Pô, dá essa moral, não custa nada. Clica aí, se inscreve. É isso aí. Tem redes sociais também. Segue a gente. Editor, não fica olhando na cara não. Solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos intuito da dica de aposta, não é placar para você pegar e gastar o seu dinheiro. É uma análise do Felipe, uma análise minha, junto com a nossa resenha de vocês aí, e é isso. É isso, aproveitando para falar sobre essa resenha, né? A gente já viu que muita gente está sentindo falta dos placares na tela, que a gente chegou a comentar no começo do campeonato aí que por alguns motivos técnicos não teria mais dessa forma, mas está sempre na descrição do vídeo, então se você quiser ir lá, é só olhar os nossos placares de uma forma mais rápida, tá lá. É isso aí. Lembrando de placar, não queria lembrar, mas a rodada passada, galera, foi horrível, imagino que para muita gente, né? Uma rodada bem pesada aí, só cravou aí Ceará e Vasco, Ceará 2x1, e é isso, esquece, pula. Pula, vamos pra essa, Alisson, sem perder tempo. Corinthians e Sport. Vamos lá então, rapidinho, galera, eu vou de Corinthians 2x1, né? O Corinthians segue na crise aí, Ramon Dias demitido, já são 3 jogos sem vencer. Nesses 3 jogos que fez aí, fez apenas um gol. Fato positivo que vem de 9 vitórias seguidas jogando contra o Sport, né? O Sport que vem bem, mal também demais, já são 3 derrotas seguidas. Lembrando que o Sport tem um empate e uma derrota fora de casa. Jogo esse que até jogou bem ali contra o Vasco, empatou com o São Paulo fora de casa, então pode dar trabalho aí ao Corinthians. Nos últimos 4 jogos também 3 vezes marcou o gol, jogo movimentado na opinião, Corinthians 2x1. Maravilha, Alisson. Então vamos de 2x1 juntos aí, também vou de Corinthians 2x1, né? Mandante. Principalmente por esse ponto, mandante. De repente essas saídas técnicas, né? Dar um ar novo ali pro time, pode não fazer efeito tão rápido, mas é uma tentativa, né? Porque realmente a fase dos dois times não é boa, mas pela questão do fator casa, ainda confio um pouquinho mais no Corinthians 2x1. Vasco e Flamengo. Vamos lá, vou de Flamengo 3x1, né? Esse clássico aí. Vasco segue a saga de só conseguir vencer São Januário, fora de São Januário, ou Maracanã, com mando de campo, enfim, não vence, só vence São Januário. Lembrando que o clássico será no Maracanã, né, como disse agora. Vai lembrar que nos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve ambos marcando, ou seja, sempre tem um gol, geralmente tudo derrete ali. E nos últimos 8 jogos, em 7 vezes teve 2 ou mais gols, ou seja, a maioria dos jogos do Vasco tem sido movimentado. Pega o Flamengo, que só tem uma derrota na temporada. Nos últimos 8 jogos marcou 8 gols e não levou nenhum gol. Já são 10 jogos sem perder para o Vasco aí, nesse tabu gigante. Lembrando que o Flamengo tem a melhor ataque e a segunda melhor defesa do campeonato até agora. Então o Flamengo é o favorito, na minha opinião, 3x1. Cara, eu só vou de Flamengo 2x1, cara. Pego tudo que você trouxe aí de estatística, né? Realmente é um tabu grande que uma hora pode mudar, né? Futebol tem dessas. Mas realmente a fase do Flamengo é uma fase boa, vem num momento bom. E o Vasco, como você disse, não vive um momento ruim, mas tem um apego a só ganhar, né, no seu estádio. E dessa vez não vai jogar São Januário, então acho que isso também vai ter um certo peso. Mas não vou de 3x1, vou de 2x1 ali, um pouquinho mais apertado. Outro clássico, Alisson, Grêmio e Internacional. Vamos lá, outro time que eu vou no fora do mando de campo, né? O Inter 1x0, na minha opinião, em cima do Grêmio. O Grêmio tá uma crise danada aí, além de ter perdido pro Flamengo em casa na rodada retrasada. A rodada passada foi goleada pelo Mirassol, né? Que até então não tinha ganhado nada. Não tinha ganhado de ninguém, enfim. Nos últimos 3 jogos brasileiros tomou 8 gols e fez apenas 1, ou seja, está tudo ruim. Lembrando que nessa temporada já perdeu pro Inter jogando em casa ainda, ou seja, tudo contra. O futebol tem dessa, né? Que pode acontecer o contrário. Já o Inter também, né, não conseguiu empalar no brasileiro, tem uma vitória, uma derrota e 2 empates até agora. Lembrando que não vence fora 3 jogos seguidos, vem de 2 jogos sem marcar gols também, que é muito ruim pro time. O fato positivo é que não perde pro Grêmio 8 jogos seguidos, conforme eu falei, né. Clássico sempre difícil para palpitar, mas gol de Inter, porque no momento, apesar de ele estar na melhor fase, tem um time melhor. Show, mano. Vou junto contigo, cara, vou de 1x0 pro Inter também. Pensei bastante porque técnico do Grêmio também caiu, né, depois desse último resultado. Então, de repente, né, um novo ar aí pro time. Clássico também é sempre importante para trazer confiança. E pega o Inter que, apesar de pouquíssimas derrotas aí na temporada, se é que teve mais de uma, né, mas eu sei que a última foi na rodada passada contra o Palmeiras, que não era tão esperado assim, né? Mas também, igual você disse, não embalou. Vem de título estadual, mas não conseguiu ainda embalar aí no Brasileirão. Então não seria tão difícil para o Grêmio buscar um resultado legal. Mas como a fase do Grêmio é muito ruim, então ainda vou para o lado do Inter 1x0. Show.
E tem esse histórico que você disse também dos clássicos, né? Show. Vamos lá, Juventude e Mirassol. Vamos lá, Juventude 2-1 na minha opinião. Juventude é a mesma coisa que o Vasco, só vence quando joga na sua casa, não, a frio do Japão, né? Japão, né? Enfim, 2-1 Juventude. Juventude segue a saga, né? Como eu disse, jogar só bem em casa, venceu as 2 partidas que jogou até agora no Brasileirão. Dos 4 jogos até agora, em 3 vezes levou gol. Ou seja, mesmo vencendo em casa, perdendo lógico que levou gol, mas vencendo em casa sempre leva gol também. Mirassol, né? Como a gente falou, vem animado demais aí com essa goleada aplicada em cima do Grêmio. Lembrando, já está 3 jogos sem perder. Nos últimos 4 jogos teve ambas marcando, ou seja, sempre tem movimento no jogo do Mirassol. Vai lembrar que vem levando gol a 11 jogos seguidos, ou seja, certo de levar gol, na maioria das vezes também faz gol. Por isso, o Juventude de casa 2-1, com ambas marcando. Show de bola, mano. Dessa vez sou eu que subo um golzinho aí, vou de Juventude 3-1. Principalmente, talvez eu diria que, não só principalmente, eu diria que o único ponto, né, mais positivo aí para o Juventude é jogar em casa, como sempre, muito forte, de outras temporadas, e isso está se repetindo por enquanto. Pega o Mirassol que vem de uma grande vitória, né, aproveitou o momento de fragilidade do Grêmio, aproveitou, mas o Juventude em casa, muito forte, estamos confiando num 3-1. E como você disse, né, são times aí que tem jogos com bastante gols, então a gente espera isso, né, não 0-0. É isso que eu ia falar agora, vai ser 0-0. É. Vamos lá, e mais um clássico, impressionante, São Paulo e Santos. Vamos lá, São Paulo 1-0 em cima do Santos. Lembrando que os 3 casos até agora não fiquei em cima do muro, né? Geralmente eu escolheu nada. Provavelmente lá que eu vou errar, São Paulo 1-0 em cima do Santos. São Paulo está 4 empates seguidos. Era fácil colocar empate para o São Paulo, mas uma hora vai ter que vencer, né? Não é possível. No Brasileiro, os 4 jogos que tem foram 4 empates, ou seja, tem empate no Brasileiro, tem empate fora também, enfim. Nos últimos 3 empates tivemos marcando, seja movimentado. O fato positivo é que só tem uma derrota em casa até agora na temporada. Ou seja, se é para empatar, que seja em casa. Se é para vencer também, que seja em casa. Santos conseguiu sua primeira vitória aí no campeonato, né, no último jogo. Depois de 5 jogos seguidos levando gol. No último passou batido, não levou gol. Além de não vencer o São... Não vence fora de casa há 3 jogos seguidos, além de não vencer o São Paulo há 3 jogos seguidos também. Ou seja, no momento ali, quase foi um empate na luta de São Paulo 1-0. Vamos lá, mano. Então eu vou ficar em cima do muro. Eu vou de 1-1 nesse jogo, porque realmente tá difícil olhar pro São Paulo e não imaginar empate. Impressionante. O último jogo aí jogando bem, né? O jogo dos gols bonitos lá, né? São Paulo e Botafogo. Faz o gol, já toma empate. Faz outro gol, toma empate de novo. Impressionante. E assim vem acontecendo em outras partidas, né? Por outro lado, o Santos, como você disse, veio um pouco mais animado, respirou aí com uma vitória, mas também não tá numa fase tão boa, né? Então, um equilíbrio ali, 1-1. Show. Atlético Mineiro e Botafogo. Esse eu vou de 1-1, esse eu fiquei em cima do muro, né? O Galo ainda não venceu no Brasileiro, vai lembrar, está na 4ª rodada. Porém, em casa ainda não perdeu na temporada, ou seja, não venceu no Brasileiro, mas em casa também não perdeu nesse ano. Nos últimos 7 jogos tem apenas uma vitória, que é muito ruim. Lembrando que está 3 jogos sem vencer o Botafogo também, lembrando que teve aquela final ano passado, enfim, toda aquela questão, né? O Botafogo no Brasileiro só tem uma vitória, são times que prometiam mais até agora, né? Não mostraram muito. Além de estar 7 jogos seguidos sem vencer fora de casa, que é ruim. Fato curioso é que dos últimos 7 jogos entre eles, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. Ou seja, o confronto entre eles tem poucos gols, né? Jogo difícil demais, gol de 1-1. Eu só vou ter que contrariar aí essa estatística, né, dos poucos gols, eu vou de 2-2, mas vou junto contigo também na ideia do empate, né? Não consegui achar um time um pouco melhor do que o outro. O Botafogo talvez esteja um pouquinho melhor, mas também é um time que ainda não embalou, né? Alguns empates ali que poderia ter vencido. Derrota também que não era esperada para times que estão bem inferiores em relação ao elenco do Botafogo, né? Tem um ponto positivo para o Galo, que é jogar em casa, como você disse, muito forte, mas foi de 2-2 para esse jogo. Show. Fluminense e Vitória. Vamos lá, mano. Esse jogo hoje 2-0 Fluminense. O Fluminense está embalado demais aí, 5 vitórias seguidas, ou seja, trocar o técnico resolveu até agora o problema do Fluminense. E há 3 jogos sem sofrer gol, que é bom demais e vencendo times difíceis aí, né? Vem de 3 vitórias seguidas em casa também, ou seja, tudo a favor do Fluminense jogando em casa. Já o Vitória, né, tá melhorando aí, venceu sua última partida, já tá 3 jogos sem perder, porém, fora de casa tá 5 jogos sem vencer. Nos últimos 3 jogos aí no Brasileirão, teve ambas marcando. Fato positivo que tá 3 jogos sem perder pro Fluminense, ou seja, está sendo a pedra no sapato do Fluminense. Jogo difícil, mas hoje o Fluminense 2-0. Show, mano. Então, mais um placar igual pra gente, Fluminense 2-0, o Fluminense realmente muito embalado, impressionante, né? Renato Gaúcho, treinando em Laranjeiras, perto da praia, né? Mas tudo certo, combinação perfeita, e o time realmente está voando, né? Jogando bem, vencendo com tranquilidade em seus jogos, e pega o Vitória, que acho que nesse jogo não vai ter muito o que a gente imaginar aprontando, se fosse talvez
Na casa do Vitória poderia dar um pouco mais de trabalho, mas com esse momento do Fluminense eu vou de 2-0. Show. Fortaleza e Palmeiras. Vamos lá, vou de 2-1 no Palmeiras, mesmo fora de casa, né? O Fortaleza está 4 jogos sem vencer, nos últimos 7 jogos em 5 vezes teve 2 ou menos gols, 6 jogos, poucos gols também. A fase não é boa, né? Nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, dos últimos 5 jogos, em casa só venceu 1. Fato positivo é que não perde para o Palmeiras há 3 jogos seguidos. Já o Palmeiras está embalado demais, 5 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder, a gente está 3 jogos sem tomar gol e curiosamente ainda não perdeu fora de casa nessa temporada, ou seja, perfeito, foi só fazer o dever de fora de casa que vai vencer, mas jogo difícil aí, eu vou de 2-1. Eu só vou de Palmeiras 2-0, né? Tô um pouco mais confiante no Palmeiras aí para esse jogo, apesar de ser um jogo difícil, né? Fortaleza, jogando na casa do Fortaleza, só que a fase do Palmeiras é muito boa, né, cara? A gente imaginou que poderia viver aí uma crise, mas essa crise não chega, né, com o Palmeiras, impressionante. Já embalou, tá bem demais, igual você disse aí, o time que não perde fora de casa, né, incrível. Então 2-0 Palmeiras. Show. Bragantino e Cruzeiro. Felipe, vou de Bragantino 2-1 em cima do Cruzeiro. O Bragantino nos últimos 10 jogos só tem 2 derrotas, tá começando a melhorar isso o futebol, tá 14 jogos sem perder em casa também, que é muito bom. Suas últimas 2 vitórias foram por 1-0, ou seja, feito pouco gols, e também não tem levado gols, né? Pega o Cruzeiro, que das últimas 10 partidas só venceu 2, mas a última vitória em casa sobre o Bahia deu uma animada ali, goleou ali o Bahia. Fora de casa não vence a 7 jogos seguidos, que desanima, e o fato positivo é que não perde a 6 jogos seguidos por Bragantino. Mesmo assim, vou com o time da casa, tá melhor no momento aí, Bragantino 2-1. Maravilha, mano, eu vou de Bragantino 1-0, aproveitando tudo que você trouxe aí, o Bragantino realmente começou a vencer uns jogos ali mais importantes, ninguém tá dando muita atenção e o time tá melhorando, né, crescendo no campeonato, tem um fator casa, que é sempre importante, pega o Cruzeiro que vem de boa vitória, mas o contexto ali, né, todos os jogos anteriores não são tão bons, então não sei se vai seguir esse embalo da última vitória ou se vai ficar nem lá nem cá, né, então vou ver com o da casa, eu vou de 1-0. Show. Gostou dessa? Da casa? Da casa. Lá fora. Agora, pra fechar, esse Bahia e Ceará. Bahia 2-1, na minha opinião. O time da casa aí ia vencer. Bahia nos últimos 10 jogos só perdeu 1. Falei, vai vencer como se tivesse certeza. Enfim, tudo bem. Só perdeu 1, porém vem empatando aí bastante, né? Nos últimos 6 jogos, 4 foram empates. Não à toa, tá 3 empates seguidos no Brasileirão. Quer dizer, empates seguidos jogando em casa. Dos seus últimos 9 jogos, em 7 vezes teve ambas marcando, ou seja, empata bastante e jogo movimentado para os dois lados. Ceará, nos últimos 10 jogos, só perdeu 2 vezes, tá de olho no Ceará também, que não veio demais, porém ainda não venceu fora de casa, né? Tá faltando ainda pontuar fora de casa, quer dizer, vencer. Além de estar 3 jogos sem vencer fora de casa, também tem bastante ambos marcando também suas partidas, nos últimos 6 jogos, em 5 vezes isso aconteceu. O fato negativo é que não vence o Bahia 5 jogos seguidos. Então o Bahia jogando em casa, esse tabu e o Ceará por não ter vencido fora de casa, eu vou de 2-1, mas esse jogo que tá com cara de tudo pode acontecer. Tudo, né? Beleza, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? Apesar de confiar muito no elenco do Bahia, eu imaginei que faria um campeonato muito melhor do que tem feito até agora, que tem um elenco bom, né, cara? Sim. O elenco que já vem forte da outra temporada, poderia, enfim, começar embalado, mas por enquanto ainda não é o que aconteceu. Por outro lado, o Ceará vem até surpreendendo, vem fazendo bons jogos, vem vencendo alguns jogos aí que a gente às vezes não espera, né? Enfim, então acho que tem tudo, igual você disse, tudo pode acontecer, mas vou de 1-1 nesse momento, eu não consigo ver um time melhor do que o outro para essa partida. Então é isso, galera. Esses foram os nossos palpites para a rodada. Espero que vocês participem com a gente, deixem os palpites de vocês e olhem para cá na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu.